Eu assisti apenas 4 episódios do anime O Incidente de Darwin, ou The Darwin Incident, e cara, minha cabeça quase explodiu. Se você ainda não assistiu esse anime, você precisa assistir. E se você acha que é apenas mais um anime escolar com um protagonista diferentão, cara, você caiu na armadilha assim como eu. Eu posso dizer para você com toda a honestidade do mundo que você está diante de uma das obras mais instigantes dos últimos tempos quando o assunto é ética, direitos e principalmente o que diabo significa ser humano. Bom, então vamos começar pelo básico. Imagine essa seguinte situação. A ciência ela cria o Charlie. Charlie ele é uma espécie de humanzé, ou seja, um híbrido 50% humano e 50% chimpanzé. Então ele anda, pensa, entende ironia, vai pra escola e é adotado por pais humanos amorosos. Só que a grande sacada da narrativa desse anime é o dilema que te pega logo no primeiro episódio. E não é a biologia dele, é a nossa hipocrisia como seres humanos. E a primeira pergunta que você vai fazer quando você assistir esse anime, ou se você já assistiu, é: onde a gente traça a linha do que tem valor moral no mundo? Porque na biologia tradicional nós somos os Homo sapiens. Nós nos colocamos no pedestal intocável. É o que a filosofia chama de antropocentrismo. Nós somos o centro de tudo e a medida de todas as coisas. Então, se você é humano, você tem, entre aspas, direitos humanos. Então, na teoria é que você não pode ser comprado, vendido, enjaulado ou até mesmo comido. Eu digo na teoria porque você sabe que não funciona bem assim no nosso mundo, né? Mas e se você fosse apenas metade humano? Será que você teria metade dos direitos? Porque o Charlie ele é essa anomalia que quebra o sistema. Ele é um espelho gigantesco esfregado na cara da humanidade, mostrando que essa linha imaginária que a gente desenhou entre nós e os animais ela é completamente arbitrária. E o mais bizarro de quando você tá assistindo esse anime é a reação das pessoas ao redor dele. Porque você percebe ao longo dos episódios, né? Eu assisti apenas 4 ainda, mas a sociedade ela não sabe se abraça ele como um igual, sabe? Como um ser humano. Se trata ele como um pet de estimação, como um animal exótico, sabe? Aquele, que animalzinho fofinho, bonitinho. Ou então se teme ele como uma ameaça. E é essa narrativa que o Incidente de Darwin te fisga logo no começo. Porque o Charlie, ao longo dos episódios, você vai perceber isso, que ele não tem aquela crise de identidade que todos nós temos. Ele sabe exatamente o que ele é. E a crise, ela é nossa. Você vai perceber isso quando as pessoas entram em crise, entram em parafuso com coisas que ele fala, coisas que pra ele é simples e pra nós geram um embaraço mental. Então, quando a gente olha para um ser senciente, inteligente, que não pertence à nossa espécie, a nossa moralidade ela começa a entrar em colapso. Porque será que o nosso respeito à vida ela é baseada em senciência? Ou seja, na capacidade de sofrer e sentir? Ou é apenas um clubinho onde todos nós estamos participando e tem que ter o mesmo DNA 100%? Então, se a simples existência de Charlie já bagunça nossa bússola moral, a reação do mundo a ele ela gera um debate para um nível muito mais sombrio. Porque o Incidente de Darwin nos leva à ALA, a Aliança da Libertação Animal. É um tipo de terroristas que defende os direitos dos animais. E eles não se importam em sacrificar os humanos para defender esses direitos. Então a ALA levanta essa questão filosófica. Será que os fins justificam os meios? Porque a lógica dessa organização na narrativa do anime, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é sombria. Sabe por quê? Porque eles pensam assim: se a humanidade ela escrava, tortura e mata bilhões de animais todos os anos numa escala industrial, agir com violência extrema contra os humanos não seria uma legítima defesa? Então é uma espécie de utilitarismo distorcido, levado às últimas consequências. Eles se veem como um tipo de heróis que luta contra os grandes vilões, os opressores que são a própria espécie, ou seja, os humanos. E o grande paradoxo ético desses primeiros episódios é justamente o choque frontal entre a ideologia da ALA e a postura do próprio Charlie. Porque a organização extremista ela olha para o humanzé, ou seja, para o Charlie, e vê nele o Messias. Vê ele como o símbolo supremo da revolução. A prova viva de que a barreira entre o humano e o animal ela tem que ser implodida. Só que aí tem um detalhe fascinante. O Charlie, ele não dá a mínima para essa ideologia. E é aqui que está a genialidade da obra, porque o Charlie ele apresenta uma visão quase estoica e até mesmo pragmática da vida. Ele não compra a ideologia terrorista, ele não odeia os humanos porque estão comendo animais, mas ele também não abaixa a cabeça para o nosso senso de superioridade. Enquanto a ALA quer banhar o mundo em sangue em nome de uma liberdade abstrata, o Charlie ele avalia as situações com uma lógica fria, focando apenas em viver a sua vida e proteger quem está perto dele.
E ele não se prende a essas narrativas grandiosas, essas narrativas políticas e maniqueístas que nós humanos adoramos criar para justificar as nossas atrocidades. E quando você está assistindo esse anime, vem essa ideia na sua cabeça. Quem é realmente mais racional ali? Os ativistas terroristas que estão matando pessoas para salvar vidas animais? A sociedade civilizada que descarta animais como se fossem lixo por pura conveniência? Ou um ser meio chimpanzé e meio humano que só usa sua força quando é estritamente necessário para sobreviver, e tá cagando para ideologias e narrativas? Então a moralidade da ALA é completamente manchada de sangue, e a frieza do Charlie ao rejeitar o grupo é um tapa na cara do fanatismo humano. Vamos deixar os terroristas agora de lado por um momento e vamos focar em um ambiente muito mais hostil e muito mais selvagem que a humanidade já criou. O ensino médio. Brincadeira essa parte, mas a escola nesses primeiros episódios, né? Ela é um laboratório perfeito para a gente analisar a tal da nossa civilização, entre aspas. Porque a gente já viu como funciona o extremismo da ALA anteriormente, né? Só que o que choca na escola não é a violência física ali explícita, não. É aquele preconceito velado, sabe? Com certeza você já deve ter passado por esse preconceito velado em algum momento da sua vida. E eu não estou falando de escola ou universidade, não, em qualquer ambiente que você for frequentar. Então essa é a hipocrisia do dia a dia e também um comportamento de manada. Porque quando o Charlie ele pisa naquele colégio, ele vira instantaneamente uma atração de circo. Então vai ter aluno ali que vão sentir pavor, outros vão tirar selfie para ganhar like, monetizar a bizarrice, ter outros que vão sentir nojo e daí por diante. E é aqui que a obra ela esfrega na nossa cara uma verdade bem desconfortável sobre a natureza humana. Porque nós adoramos bater no peito e fazer discursos lindos sobre a empatia, a diversidade, a inclusão. Só que na prática, ninguém tá pensando, ninguém tá nem aí para o outro, sabe? A nossa empatia é extremamente condicional, porque é a própria sociedade que dita o que é normal. E o diferente ele incomoda. Ele incomoda porque ele ameaça as nossas certezas. Só que é no meio desse ninho de cobras que a gente é apresentada a Lucy. Lucy é aquele tipo de garota isolada, esquisita da turma, aquela que sofre bullying e também que não se encaixa nas panelinhas, sabe? E ironicamente é exatamente ela a grande excluída do sistema que consegue olhar para Charlie sem as lentes do preconceito da sociedade normal. E também ela olha para o Charlie sem um fanatismo da ALA. Então ela não vê ele como uma aberração da natureza. Ela não vê ele também como um símbolo político. Ela simplesmente olha e vê o Charlie. Então é a partir daí que começa a desenvolver um relacionamento desses dois. Um relacionamento muito interessante do ponto de vista filosófico, porque ele propõe a artificialidade das nossas relações humanas. A gente vive usando máscaras sociais para tudo, sempre julgando o valor do outro pelo status, pela roupa que ele usa, pela utilidade que ele nos dá. Só que Charlie, diferente dos humanos, ele possui uma honestidade brutal. Ele não entende a malícia do bullying ou do prazer que o ser humano sente em ficar humilhando o outro ser humano. A mente dele trabalha com fatos, trabalha com uma justiça prática e crua. E quando ele vê a Lucy sendo atacada ou quando precisam interagir, ele não age por um senso de heroísmo romântico como a gente vê em filmes, sabe? Ele age por uma lógica direta de causa e efeito. E isso nos obriga a fazer aquela pergunta amarga e necessária. Quem é realmente o mais civilizado ali? O humano puro que tortura o colega psicologicamente por pura diversão e aceitação do grupo? Ou um ser meio animal que defende quem está sendo oprimido sem jogar nenhum tipo de joguinho social? Porque o ensino médio em Um Incidente de Darwin, ele nos mostra que a barbárie, ela não está acontecendo lá na selva como nós muitas vezes pensamos. Ela está por detrás de um uniforme, de pessoas sorrindo na selfie, desfilando por aí nos corredores da nossa sociedade educada. Outra coisa bem curiosa também é o Charlie e o peso da sua existência. Porque nesses 4 episódios que eu assisti, é possível ver que todo mundo ali quer um pedacinho dele, sabe? A sociedade quer enquadrar ele como um moleque. A escola quer transformar ele em um tipo de atração, sabe? E os terroristas da ALA querem fazer dele um mártir, para lutar em uma guerra política. Mas e o Charlie? O que ele quer? E é aqui que a gente esbarra naquela questão clássica do existencialismo, bem na linha que o filósofo Sartre falava. Nós somos jogados no mundo sem pedir. E aí temos que lidar com o absurdo da nossa própria existência e criar o nosso propósito. E o Charlie ele é o ápice desse absurdo. Ele é o fruto da mais pura arrogância humana. Ele é o fruto da ciência brincando de Deus em um laboratório. Ele não pediu para nascer como um híbrido. Ele não pediu para carregar o peso biológico de 2 espécies que estão estruturalmente em posições de dominância e submissão.
E a maior rebelião de Charlie, a atitude mais genuinamente livre que ele toma nesses episódios, não é nocautear os terroristas ou ignorar os olhares das pessoas no recreio da escola, nada disso, sabe? A grande revolução dele é recusar esse roteiro que escreveram para ele. Porque a nossa humanidade ela funciona numa lógica binária desesperadora. Ou você é humano ou você é um bicho. Ou você é vítima, ou você é opressor. Ou você concorda conosco, ou você faz parte do sistema. Ou você é um grande amigo, ou você é um grande inimigo. Só que Charlie, com aquela tranquilidade quase zen, ele simplesmente diz: não, eu não sou nada disso. Ele quebra esse binarismo. Ele exerce o livre-arbítrio na sua forma mais crua e isolada. Ele escolhe a cada situação agir de acordo com a sua própria bússola moral e pragmática, sempre protegendo aqueles que ele se importa e anulando as ameaças. Ele não fica se curvando às expectativas de nenhum lado. Ele não quer ser salvador de nenhum animal, não, e muito menos salvador de bichinhos de estimação ou salvador de seres humanos. Não, ele só quer ser o Charlie, ele só quer ser ele mesmo. E no fim das contas, esses 4 primeiros episódios, eles deixaram claríssimo que o incidente de Darwin não é uma história sobre um chimpanzé que age como gente. É um espelho incômodo sobre a nossa própria condição. E a obra ela deixa uma pergunta que fica ecoando na nossa cabeça por muito tempo. Se um ser criado artificialmente no laboratório consegue ser mais coerente, mais honesto e ter o senso de justiça muito menos hipócrita que a grande maioria de nós, o que é que a gente está fazendo com a nossa tão aclamada humanidade? E a resposta, meus amigos, ela dói. E você já sabe qual é essa resposta. Bom, agora vamos descer um pouco mais a toca do coelho e aprofundar mais nesse assunto. Porque se você achou que a gente ia ficar aqui falando de reflexões bonitinhas, inspiradoras, ou que o Charlie ele é livre e dono do seu próprio destino, cara, deixa eu puxar a cadeira aqui, calma aí, puxar a cadeira aqui, me posicionar, porque a gente vai descer um pouco mais esse nível. E se prepara porque a gente já vai dar aquela black pilada agora. A verdade mais dura, a reflexão mais pessimista e fatalista que o incidente de Darwin nos obriga a engolir aquela pílula preta é que a moralidade humana ela é uma farsa monumental. É um grande teatro, sabe? É um delírio coletivo que a gente inventou única e exclusivamente para justificar o fato de que somos predador ápice mais sádico e egoísta que já pisou nesta terra. Adoramos ler filósofos como Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem. Ou então ler Rousseau para tentar acreditar que construímos um contrato social, saímos de um estado de selvaria e daí por diante. Só que o anime, né, ele rasga essa ilusão. Ele mostra que a gente não deixou a barbárie para trás. A gente apenas empacotou e deixou um pouquinho mais bonito. Construímos abatedouros industriais gigantescos bem longe dos centros urbanos para não sentirmos culpa quando compramos o nosso pedacinho de carne lá no mercado, que está empacotado, higienizado, na bandeja e tudo mais. Nós maquiamos a carnificina com o verniz da civilização. E eu, como um bom hipócrita, adoro tudo isso. Não estou condenando. Não estou condenando ou moralizando aqui. Até porque eu também faço parte disso tudo. Então a ALA, os terroristas que lutam pelas causas dos animais, eles percebem toda essa hipocrisia, né? E eles se revoltam com tudo isso. Só que eles também são vítima desse mesmo narcisismo humano. Eles acham que colocar uma bomba no laboratório e matar um inocente vai purificar o mundo. Quando na verdade eles estão usando os animais como desculpa para liberar os próprios instintos violentos e se sentirem moralmente superiores. Eles não amam os animais, e ao mesmo tempo eles odeiam a humanidade. E o ódio é a emoção mais humana que existe. Então ambos os lados, a sociedade normal e os terroristas, eles são movidos por um ego doentio. E no meio disso tudo, no meio do furacão, está o Charlie. E é aqui que a pedrada filosófica ela bate mais forte. Porque a humanidade ela nunca vai aceitar um Charlie na sociedade. Pode esquecer. Nunca vão aceitar. Esqueça qualquer esperança de coexistência pacífica e final feliz. Esqueça, nunca vai rolar, sabe? Não porque o Charlie ele seja uma ameaça física, não. Mas porque ele é uma ameaça existencial. Ele é o lembrete ambulante de que nós todos somos uma fraude. O ser humano ele só consegue dormir à noite porque ele se agarra à ideia de que ele tem uma centelha divina. De que ele tem uma consciência superior, de que ele está separado das feras. Só que aí vai e aparece o Charlie.
Um ser que é metade animal e mesmo assim demonstra mais racionalidade que nós. Demonstra mais equilíbrio e mais justiça do que qualquer burocrata, do que qualquer aluno do ensino médio e também do que qualquer extremista armado. Então se a metade chimpanzé de Charlie ela é mais humana do que a nossa humanidade inteira, então a nossa justificativa para dominar o planeta, ela cai por terra. As pessoas ali não odeiam e temem o Charlie porque ele é um monstro, não. Elas odeiam o Charlie porque, perto da clareza mental e da frieza pragmática dele, os verdadeiros monstros somos nós. A civilização, entre aspas, é só uma camada de maquiagem muito barata derretendo o rosto em uma espécie viciada em poder. E o Charlie ele está condenado à solidão definitiva, porque no fim das contas, tentar conviver pacificamente conosco é como tentar fazer a amizade em um hospício controlado por psicopatas funcionais. E a gente precisa olhar para o abismo que sobrou, porque se a humanidade é esse poço de hipocrisia sádica, e se o abismo está escancarado olhando de volta para a gente, como Nietzsche dizia, o que resta para o Charlie? E pior, o que resta para nós enquanto espectadores? E a resposta é o que torna o Incidente de Darwin uma obra-prima absurda logo de cara. Porque diante desse mundo doentio em que vivemos, o Charlie não cai no niilismo. Ele não fica chorando no banho, se vitimizando ou então tentando agradar os seus algozes para ser aceito nesse clubinho chamado humanos. De forma crua e biológica, ele acaba sendo a personificação daquele além do homem que a filosofia tanto debate. Alguém que cria os seus próprios valores por cima das ruínas da moralidade falida. E o Charlie ele tem essa visão de mundo que não existe espaço para o ressentimento inútil. Ele abraça o seu próprio destino, o peso da sua própria existência bizarra. Então a sociedade ao redor dele é um caos de interesses. Os humanos eles são patéticos na sua arrogância, e a ALA é um grupo de fanáticos ensandecidos. E ele olha para tudo isso na prática e diz, tudo bem, o mundo é o que é. E eu vou viver a minha vida exercendo a minha própria força e protegendo o meu próprio espaço. Ele não fica jogando o jogo de poder e das narrativas fáceis que nós vemos por aí, não. Ele simplesmente lida com a realidade bruta, o que está acontecendo ali diante dos olhos dele. Ele vive aplicando a sua própria política de sobrevivência, quase como se fosse uma realpolitik da selva adaptada para o asfalto. E assistir esse anime vai te dar essa sensação opressiva e profunda que a gente sente quando estamos consumindo alguma obra sem nem. É aquele mesmo gosto amargo e instigante que um monster deixa quando explora a maldade pura. Ou o impacto de ver a desconstrução da violência em Vinland Saga, por exemplo. Não tem mocinho perfeito, não tem resposta fácil, só tem o choque da nossa própria natureza exposta. No século XVII, René Descartes ele cravou a ideia de que os animais eram apenas máquinas de carne. Os autômatos sem alma, sabe? Sem sentimentos, incapazes de sofrer. E esse cientista no anime ele é esse retrato perfeito desse ego humano moderno. Ele precisa reduzir a dor daquela mãe ali a um mero instinto biológico, sabe? Porque se ele admitir que ela está sofrendo, que ela sente saudade, que ela sente desespero, o castelo de cartas da ética científica, ela desmorona. E a ciência muitas vezes ela precisa se anestesiar da sua própria consciência para justificar as atrocidades que comete em nome do progresso. Mas aí também a gente tem aquele contraponto genial que é a Lucy, sabe? A Lucy, aquela garota que é excluída, esquisita, que sofre bullying, ela olha para aquela mesma cena e ela sente um pesar profundo. Ela não tem diploma de cientista, mas ela tem algo que o sistema educacional e acadêmico não consegue fabricar: compaixão pura. E para o filósofo Arthur Schopenhauer, a verdadeira moralidade ela não nasce da razão fria, mas sim da capacidade de enxergar o sofrimento do outro como se ele fosse o seu. E a Lucy ela consegue ver além da barreira da espécie. Ela capta o desespero da mãe enjaulada, provando que às vezes, os desajustados da sociedade são os únicos que ainda mantêm a bússola moral funcionando. E é no meio dessa tensão silenciosa entre o sadismo científico e a empatia de Lucy que a obra nos entrega um simbolismo fortíssimo, sabe? A maçã que ela aparece em vários momentos ali, várias cenas, o Charlie segurando uma maçã, porque a maçã, ela não tá ali por acaso. Na nossa cultura ocidental, ela é o símbolo máximo do pecado original do livro do Gênesis. Ela é o fruto da árvore do conhecimento que expulsou a humanidade do paraíso. E Charlie, segurando aquela maçã, é a representação visual de que ele é o novo pecado original. Ele é o fruto da arrogância humana brincando de Deus no laboratório. E ao mesmo tempo, ele carrega o peso do conhecimento.
porque quando a humanidade comeu a maçã metafórica, nós ganhamos a consciência, mas também ao mesmo tempo fomos amaldiçoados com o peso da existência e a ciência da nossa própria mortalidade. E Charlie ele foi arrancado da inocência irracional dos animais e jogado de paraquedas no inferno da consciência humana. Ele está no purgatório infernal de dois mundos, segurando a maçã que simboliza que não tem mais volta. Que o paraíso da ignorância ele acabou. Outra cena muito foda também é aquela cena que o Charlie tá caminhando na maior inocência e tranquilidade do mundo, e ele vai até os terroristas lá armados da ALA e simplesmente pede para eles se entregarem. Cara, pensa o peso dessa cena. Em qualquer outro anime, né, o protagonista ele chegaria lá quebrando tudo, fazendo um discurso épico sobre o poder da amizade, sobre a verdadeira justiça, mas Charlie não. Charlie ele não é humano. Ele não foi programado pela nossa cultura heróica. Não. Ele chega lá e usa a ferramenta mais letal contra qualquer extremista, a lógica fria. Ele olha para aquela situação e calcula. A polícia tá chegando, tá cercando o prédio, e vocês não têm rota de fuga, e a violência também ela só vai gerar um prejuízo maior para todas as partes envolvidas. Então, a única saída racional é vocês pararem, é vocês se entregarem. E é quase cômico você ver como a mente dele funciona de forma tão limpa, né? Porque essa atitude inocente de Charlie, ela só expõe o quão ridícula e labiríntica é a mente ideológica. Porque nós humanos, né, criamos narrativas pra tudo, sabe? Narrativas complexas. Criamos narrativas, mitologias políticas, desculpas bem elaboradas para justificar as nossas atrocidades. E quando alguém aparece com bom senso básico, sabe? O sistema ele entra em pane. E o Charlie ele não entende fanatismo. Porque fanatismo, por definição, é a morte da razão. Mas a realidade bruta ela não respeita a ingenuidade lógica. E as merdas elas acontecem. E é nesse momento que a gente assiste o ponto de não retorno. Chega a um extremismo tão grande que uma menina, uma civil completamente inocente, é morta pelos terroristas ali durante o ataque. E essa é a verdadeira Black Pill sobre o extremismo. Porque a morte daquela garotinha, daquela menininha, ela rasga todas as fantasias da ALA, sabe? Porque eles gritam aos quatro ventos que estão lutando por libertação. Eles vivem gritando aos quatro cantos que a vida animal importa e que o sofrimento ele tem que acabar. Só que no segundo em que eles precisam provar a força da sua própria ideologia, eles apenas vão lá, apertam o gatilho, explode tudo com a criança dentro lá e, sabe, não estão nem aí com nada. Isso só ilustra perfeitamente o que Nietzsche já dizia, que aqueles que lutam com monstros devem acautelar-se para não se tornar um também. E a ALA ela olhou tanto para esse abismo da crueldade humana contra os animais, que esse próprio abismo engoliu a alma deles. E a morte dessa menina prova que esses terroristas, eles não amam os animais. Eles apenas usam a causa animal como um escudo moral para justificar o próprio ódio que eles sentem pela humanidade. Então eles desumanizaram tanto a nossa espécie que eles se tornaram exatamente os mesmos carrascos opressores que juraram destruir. Só mudaram apenas a justificativa e também o alvo. Então o extremismo, seja de que lado for, ele sempre vai exigir esse sacrifício de sangue inocente. E outra cena muito foda desse anime também é aquela cena que o Charlie tá tendo uma conversa, um diálogo, né? E ele totalmente honesto ali, com uma frieza ele afirma que mataria tanto um animal como um ser humano se fosse para se proteger. E para pensar o peso dessa frase, sabe? Porque no exato momento, o Charlie ele destrói completamente aquele conceito de especismo, sabe? Ficar falando, a espécie humana, a espécie animal, não sei o que, não, sabe? Ele age com pura racionalidade. A nossa sociedade ela tem uma balança moral completamente manipulada. Matar um animal é cadeia alimentar ou é controle de pragas. Mas matar um humano é assassinato hediondo. Já para os extremistas da ALA, né, a balança ela é invertida. Matar um humano é justiça divina, enquanto matar um animal é uma tragédia suprema. Então os dois lados estão dando pesos diferentes para a vida, né, de acordo com as suas próprias conveniências e com seu próprio narcisismo. Só que Charlie ele pega essa balança hipócrita e ele quebra no meio, sabe? Porque para ele uma ameaça é pura e simplesmente uma ameaça, sabe? Não importa se essa ameaça ela tem pelo, se ela anda em duas pernas, se ela anda em quatro patas, não importa se ela paga impostos ou se ela está lá no meio da floresta. Se a vida dele ou daqueles que ele valoriza e quer proteger for colocada em risco,
ele vai eliminar o alvo. É o instinto de autopreservação do filósofo Thomas Hobbes levado à potência máxima. Sem nenhuma maquiagem civilizatória, sem nenhum discurso político. Podemos dizer que é a realpolitik da sobrevivência. E isso choca tanto a gente porque, no fundo, essa é a verdadeira igualdade em sua forma mais sombria e aterradora. O Charlie ele não eleva os animais ao status de sagrado ou intocável dos humanos, não. Ele faz totalmente o inverso. Ele puxa os humanos de volta para a lama da natureza, lembrando a todos nós que no fim do dia, por trás dos nossos smartphones, por trás das nossas leis e da nossa filosofia, nós somos apenas pedaços de carne lutando desesperadamente para não morrer. Ele neutraliza o pedestal do Homo sapiens. Então a lógica fria de Charlie, a humanidade ela perde a sua aura divina. E se ele não faz distinção entre atirar num cachorro raivoso ou num terrorista fanático, é porque ele reconhece que a ferocidade de ambos vem do mesmo lugar, o caos da natureza. E o Incidente de Darwin definitivamente não é uma obra para quem busca conforto ou respostas fáceis. Ela usa o silêncio de uma mãe chimpanzé enjaulada, o peso simbólico de uma maçã, a lógica contra balas e a moralidade de um ser híbrido. E o anime ele nos prova que a tal da humanidade é uma corda bamba muito fina. E a triste verdade é que, com todo o nosso orgulho e arrogância, nós já caímos dela faz muito tempo. E o Charlie é só o espelho que reflete a nossa queda. Bom, se você chegou até aqui, queira deixar o seu like, se inscreva no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.